Boa noite, eu me chamo Eduardo, conhecido como Badu, sou membro fundador da comunidade Maria Serva da Trindade, lá da capital do Rio de Janeiro. Tenho 37 anos, sou casado, pai de 4 filhos e hoje vim junto com as minhas filhas espirituais, a Ingrid, a Letícia e a Tamires, que vieram me auxiliar e também auxiliar nesse momento de louvor, momento também de ministrar a misericórdia de Deus, está também colaborando com a evangelização aqui na comunidade Gratidão. A nossa comunidade ela tem 11 anos, e esse ano nós iremos completar 12 anos de vivência comunitária. Nós vivemos o aspecto do mistério de Cristo que visita através de Maria, então nós somos chamados a sair apressadamente ao encontro da Isabel. Então hoje a gente bate de casa em casa, vai de rua em rua, de praça em praça, também com evangelização em universidade, fazendo com que, mostrando a face da igreja que é a mãe que vai ao encontro dos seus filhos. E coube-me a graça de partilhar a palavra de Deus aqui hoje, no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13, se você puder acompanhar. Lucas, capítulo 24, versículo 13, do 13 ao 35, que vai falar da experiência dos discípulos de Emaús. Nós estamos vivendo esse tempo da oitava da Páscoa, então é oportuno a gente também trazer essa dimensão da ressurreição do Senhor. Então a inspiração de Deus para esse momento é que possamos de fato fazer a experiência dos discípulos de Emaús, que experimentou Deus na palavra, experimentou Deus também na Eucaristia. A palavra de Lucas, capítulo 24, versículo 13, reza da seguinte forma: nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto ia conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estás falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nestes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram-lhe: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez com que quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho
e como tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram o Senhor. De Jerusalém para Emaús, dá uma distância de 12 quilômetros. Aqueles 2 discípulos estavam já tristes, desanimados com tudo aquilo que tinha acontecido. Havia uma expectativa no coração do povo, havia uma expectativa no coração dos discípulos de que Jesus iria restaurar Israel, de que Jesus iria transformar toda a realidade caótica, social, política, econômica que vivia naquele tempo. Aquele que eles viram realizar milagres, curas, prodígios, realizar tantas coisas, fazer grandes feitos. Naquele momento eles se deparam com Jesus sendo crucificado numa cruz. O Senhor, aqueles que eles tinham esperança, aquele homem que eles depositaram toda a confiança, agora não estava mais no meio deles. Então naquele momento, que era para eles permanecerem em Jerusalém, que Jerusalém era o lugar da revelação, Jerusalém era o lugar do encontro, assim como Jerusalém era o lugar a qual os profetas eram mortos, mas também era o lugar da ressurreição, era o lugar também do derramamento do Espírito, era o lugar da comunhão, era o lugar onde a comunidade deveria estar reunida. Aqueles 2 saem de Jerusalém, saem da convivência da comunidade, saem da convivência dos outros discípulos, sai da convivência daqueles que estavam com o Senhor e vai caminhar para Emaús. E caminhando para Emaús, eles começam a conversar e começam a falar daquilo que estava acontecendo, daquilo que acabou de acontecer. Jesus, a solução para todos os problemas e dificuldades que eles tinham, estava morto. Não estava mais com ele. Eles não tinham mais a presença do Senhor. Não tinha mais o Senhor fisicamente junto deles, instruindo, junto deles, curando, libertando e providenciando tudo aquilo que é necessário. E naquele momento que eles conversavam, apareceu um homem e começou a dialogar com eles, e começou a falar com eles. E eles parecia, de acordo com a narrativa de Lucas, que esse homem era um forasteiro que não sabia do que estava acontecendo. E o discípulo vai falar: tu és o único forasteiro, o único aqui que não sabe o que aconteceu. Todo mundo sabe da crucifixão, todo mundo sabe que Jesus morreu, todo mundo sabe que a nossa esperança se foi. E aí, Jesus estava do lado deles, mas os olhos deles estavam o quê? Vendados. Pergunta a pessoa que está do seu lado: os seus olhos estão vendados? Você tem reconhecido o mistério da ressurreição? Você tem experimentado o mistério da ressurreição? Ou os teus olhos estão vendados? Pergunta aí a pessoa que está do seu lado. Porque havia uma venda nos olhos deles. Eles não conseguiam agora contemplar Jesus com o corpo ressurreto. Não conseguiam enxergar Jesus com o corpo glorioso, ressuscitado. Eles tinham reconhecido Jesus, que caminhava junto deles, o homem divino, o divino homem que estava no meio deles, que é Filho de Deus, que veio fazer com que a vontade de Deus se manifestasse na humanidade e pegou de nós a nossa humanidade, nos doou a sua divindade, veio estabelecer o seu reino, veio formar a sua igreja, veio fazer com que o reino dos céus fosse plantado aqui na terra. Eles começaram a entender e reconhecer esse Jesus, nutrir a esperança, colocar a esperança nele. Mas chegou o momento em que ele estava crucificado, chegou o momento em que ele estava morto, chegou o momento em que aquele que eles tinham a esperança não estava mais no meio deles, e eles não estavam compreendendo esse mistério, porque os olhos deles estavam vendados, porque eles eram incapazes de reconhecer Jesus ressuscitado, eles eram incapazes de reconhecer Jesus tal como ele é. Eles reconheceram Jesus num dado momento, mas agora Jesus no meio dele não está mais com o corpo a qual eles viram anteriormente. Agora apenas pelo mistério da fé, apenas pelo fazendo a experiência concreta com Jesus ressuscitado, que era possível com que aqueles homens pudessem enxergar o Senhor. Para os discípulos reconhecerem Jesus ressuscitado, eles precisavam do dom dos olhos novos, precisavam da fé
que é adquirida em ouvir a pregação da palavra. Agora eles deveriam deixar os olhos carnais, os olhos humanos, para terem olhos novos, uma nova visão, que somente é adquirida pela fé. E nós sabemos, segundo o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a fé é adquirida em ouvir a pregação, e não somente a pregação, mas a pregação da palavra de Deus. A pregação do verbo que se fez carne, a pregação do evangelho da salvação, do evangelho da graça. E naquele momento ali, eles não estavam reconhecendo o Senhor e não sabiam que o Senhor estava no meio deles. Havia uma angústia no coração deles, havia uma tristeza no coração deles, havia uma desesperança, porque Jesus tinha morrido. E durante aquele período de 12 quilômetros de Jerusalém para Emaús, eles começam a falar disso. Jesus aparece e começa a falar e exorta eles, homens sem inteligência. E aqui um parênteses, porque numa das aparições, junto à comunidade reunida, vai dizer que Jesus, ele sopra sobre os discípulos e fala, recebeu o Espírito Santo. E no momento que vai narrar essa aparição, vai dizer também, e foi o evangelho desses dias, de quinta-feira, que Jesus abriu a inteligência deles para que eles pudessem compreender a palavra de Deus. Quando o Senhor fala que eles não são os homens inteligentes, não é uma inteligência humana, é uma inteligência para compreender os mistérios do reino dos céus, é um mistério para que de fato eles tenham olhos espirituais e que possam compreender que a esperança não morreu, que Jesus não morreu, que Jesus está vivo. Talvez está acontecendo isso comigo e contigo. Você está adiante na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, você está sem esperança, você não vê saída, não vê solução para a dificuldade que está estabelecida na sua vida, e o Senhor está passando, o Senhor está contigo que é dona de casa, no momento que você está lavando a louça, o Senhor está contigo, homem, no momento que você está na labuta, trabalhando, mas muitas vezes você é angustiado, triste, sem solução, o Senhor está soprando nos teus ouvidos a solução, o Senhor está falando algo contigo, mas você talvez é insensível em enxergar e perceber que o Senhor está no meio de nós, que Ele não é apenas mais o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que veio habitar, armar a sua tenda aqui, agora Ele é o Emanuel, o Deus em nós, porque Ele não quer apenas estar no meio de nós, Ele quer entrar no meu coração, Ele quer entrar no seu coração, Ele quer entrar em nossas vidas, para que possamos, como homens e mulheres espirituais, homens e mulheres cheios da graça de Deus, homens e mulheres agraciados pelo dom da fé, enxergar que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Nós precisamos entender que talvez você não percebe, mas essa caminhada de Jerusalém para Emaús é a minha caminhada, é a sua caminhada quando você está triste, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos desesperados, quando nós não estamos vendo uma solução para nada. Mas será que nós estamos dando ocupação para que Deus haja na nossa vida? E o Senhor está falando, e o Senhor começou a falar, e ao começar a falar, Ele começa a falar das Escrituras. É dessa maneira, nós estamos aqui e o Senhor está passando. Será que eu sou capaz de perceber a presença de Deus no simples gesto de um filho dele aqui na terra? Porque muitas vezes nós não percebemos a visitação de Deus. Vai dizer o padre Paulo Ricardo que quando nós percebemos, a presença já foi. Quando Deus vem, quando Ele vai embora, que a gente percebe, Ele vem, a gente tem a necessidade, fica, Senhor, mas Ele já foi, fica mais um pouquinho. Só que o Senhor, junto daqueles 2 discípulos, Ele começa a pregar e a falar de quê, meus irmãos? Fala para a pessoa que está do seu lado. Jesus, junto aos discípulos de Emaús, você que está em casa também repete, começou a falar sobre as Sagradas Escrituras. Se você quer ter olhos espirituais para enxergar Cristo ressurreto, ressuscitado, habitando no meio de nós, não só habitando no meio de nós, mas habitando em nós, estabelecendo o seu reinado em nós, nós precisamos ter os nossos olhares nas Sagradas Escrituras, para que os nossos olhos possam se abrir
E aí Jesus começa a falar que deveria acontecer isso. Ele deveria sofrer, deveria padecer, deveria ser crucificado, deveria ser morto para ressuscitar. E aí ele começa a falar, a começar por Moisés, vai percorrendo os profetas, explicando todas as escrituras para aqueles homens. Aqueles homens, eles tinham esperança que Jesus não fosse apenas um profeta, mas o libertador messiânico de Israel. Eles tinham também uma expectativa de que ele não fosse apenas profeta, Deus, aquele que veio estabelecer o seu reinado, mas que viesse libertar o povo de toda a realidade caótica, política, econômica, social. Esperavam uma nova ordem, a vitória geral de todos os justos. Com isso, não esperavam uma ressurreição individual no meio da história. Estavam tristes pelo fato de suas pretensões não serem satisfeitas como gostariam ou achariam. Eles queriam que as coisas fossem feitas da maneira que eles queriam que fossem. Por que eu fico triste? Por que você fica triste? Porque as situações em volta de nós, em volta de mim, em volta de vocês, está acontecendo de forma diversa como você gostaria. Mas será que nessa situação que ao meu olhar é adversa do que eu gostaria, não é o querer de Deus na minha vida, na sua vida, para que de fato Ele possa entrar com a sua provisão, Ele possa entrar com a sua providência? E com isso o Senhor exorta e repreende toda a cegueira. Fala para a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus, toda a cegueira espiritual vai cair por terra nesse final de semana. Por meio de Jesus misericordioso, você terá olhos espirituais para testemunhar que não apenas ouviu falar de um tal Jesus, mas os seus olhos viram o Senhor. Essa experiência que Jesus quer que a sua igreja tenha. Nós precisamos ver o Senhor, nós precisamos gritar diante de tudo. Ninguém está entendendo nada, mas eu preciso hoje, você precisa hoje gritar: eu vi o Senhor, eu fiz a experiência. Quem faz a experiência, quem vê o Senhor é testemunha dele, e quem é testemunha não deixa jamais de ser testemunha viva do Senhor. O Senhor quer de nós não apenas servos, mas testemunha dos seus grandes feitos, para que outros possam também querer entrar na barca, querer ficar a bordo, querer permanecer na igreja. O Senhor Jesus, que disse para eles que deveria sofrer, que ali estava o plano do Pai, não somente sofrer, mas morrer e ressuscitar. Embora eles estavam cegos com os olhos humanos, eles ficaram impressionados com a palavra de Jesus. Mas eu quero dizer para você que está aqui, você que nos acompanha em casa, você que virá amanhã participar de todo o encontro do dia de amanhã, na festa da misericórdia, aqui na gratidão, que você não pode apenas ficar impressionado com a palavra, porque muitas pessoas ficam impressionadas com a palavra. Quantas pregações foram feitas aqui, você já ouviu, você já assistiu, e você ficou impressionado com aquilo que o profeta, que a profetisa, que o sacerdote, que alguém trouxe, mas aquilo não causou um efeito de mudança concreta na sua vida, porque você só ficou no plano humano. Você ficou impressionado, mas você não aderiu à fé ao nosso Senhor Jesus Cristo, de ponto que aquelas verdades não fossem mais uma verdade fora da sua vida, fora da sua realidade, mas uma verdade absoluta para você. Agora essa verdade proclamada aqui no Ambão é uma verdade que eu assumo para a minha vida, e a partir de hoje eu irei colocar em prática, porque eu quero ser um homem espiritual, quero ser um homem de fé, eu quero caminhar pela fé. Eu quero ver de fato os milagres acontecerem na minha vida, como a palavra de Deus narra. Eu quero fazer a experiência com Jesus ressuscitado. Eu não quero apenas viver mais uma Páscoa. Eu não quero apenas mais viver uma festa da misericórdia. Eu não quero mais vir apenas mais no encontro. Eu quero de fato fazer a experiência. Eu quero ver o Senhor. E o Senhor Jesus, Ele passeia no meio da igreja, porque João Evangelista, ele vai dizer no livro do Apocalipse,
Apocalipse no capítulo 1, que Jesus é aquele que passeia no meio da igreja. Ele não só está no meio de nós, como eu disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei presente no meio, vai dizer o Senhor. Ele não apenas está no meio de nós, Ele quer estar em nós. E estando em nós, Ele vai passeando em nosso meio. E Ele vai agora também tocando a minha vida, a sua história, a minha história. Ele vai fazendo um diagnóstico preciso daquilo que a igreja hoje aqui presente como está, para que de fato Ele possa levantar homens e mulheres aqui por meio da canção, por meio da pregação, por meio da oração, que tragam verdades do céu, que toquem a sua realidade. Mas é necessário que você abra o seu coração, porque a palavra, uma vez ela proclamada, ela fica pairando sobre nossas cabeças, esperando o momento exato de alguém abrir o coração para que ela possa entrar, porque Isaías vai dizer que nenhuma palavra que sai do trono da glória do Pai e desce à terra, ela não volta antes de produzir o efeito. A palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo proclamada, ela está passeando, mas ela precisa dar um mergulho, dando um mergulho na sua vida, ela causando impacto na sua vida, ela vai poder retornar ao Pai. E o Pai vai derramar chuvas de graça e de bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque Ele encontrou alguém aqui na terra que abriu o coração para acolher a palavra dEle. E uma pessoa que acolheu por excelência a palavra de Deus, saída do trono da glória do Pai, vindo aqui à terra, foi a bem-aventurada Virgem Maria. E assim como encontrou espaço no coração dela, que encontrar espaço no meu coração, no seu coração, como encontrou espaço no coração de Santa Faustina. O Senhor hoje Ele dá uma ordem para nós: se não permanecerem a bordo, não podereis salvar-vos. E como é permanecer a bordo? Por que eu estou trazendo essa palavra dos discípulos de Emaús? Porque a forma de você permanecer a bordo, a forma de você permanecer na igreja, é ouvir a palavra de Deus, é comendo o pão da palavra, para que você também possa comer a palavra em formato de pão, que é a Eucaristia, que não é mais pão, mas é a carne. A forma de eu permanecer a bordo é ouvir a palavra, porque São Paulo vai dizer: permaneça a bordo. E São Paulo vai trazer a palavra de Jesus, que nenhum fio de sua cabeça será tirado, será caído, porque o Senhor já me visitou por meio do anjo e disse que vai nos salvar. Aqueles homens confiaram na palavra proclamada por Paulo, e nós precisamos hoje confiar na palavra, e confiando na palavra nós vamos também confiar na Eucaristia. Por isso que é oportuna essa pregação dos discípulos de Emaús, porque a partir dessa pregação nós iremos adorar o Senhor. As duas formas que o Senhor hoje quer dar a nós o direcionamento: permaneça a bordo, é permanecendo na palavra, é permanecendo na Eucaristia, porque São Paulo vai dizer, eles estão ali cerca de 14 dias sem comer, como vai dizer a narrativa dos Atos dos Apóstolos, que é o tema central desse encontro. E aí pede para eles comerem, e aí pega o pão e parte o pão. E nós sabemos, quando Lucas traz esse Ato dos Apóstolos, quer dizer da Eucaristia, embora haviam pagãos ali, e para os pagãos não era a presença real de Jesus, mas ali Lucas traz essa palavra, que Paulo reparte o pão, para dizer que em meio às tempestades da minha vida e da sua vida, há um alimento que nós não podemos desprezar, é o alimento da palavra, é o alimento da Eucaristia. O alimento da Eucaristia nos dá força. E se nós que de fato queremos permanecer a bordo, para que nós sejamos salvos, o Senhor está nos dando 2 direcionamentos: permaneça em mim na minha palavra, permaneça em mim na minha Eucaristia. Essa foi a realidade que aconteceu com os discípulos de Emaús. Na fração do pão, quando Jesus entrou na casa e partiu o pão, os olhos humanos deram vazão e lugar para os olhos espirituais, e eles reconheceram: é o Senhor. É o Senhor. E quando fala na fração do pão, é o nome que a igreja primitiva dava à Eucaristia. Por isso que a igreja primitiva perseverava, não só na doutrina dos apóstolos, mas também na fração do pão.
E nós precisamos entender que somente em ouvir a pregação da palavra de Deus, não é uma pregação de uma ideologia, não é uma pregação de uma filosofia humana, não é a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus causa um efeito em nós de nos dar a fé, para que possamos de fato crer na Eucaristia. Por isso que a Santa Missa nós comungamos o Senhor no pão da palavra e no pão da Eucaristia. Antes de comungarmos Jesus na Eucaristia, nós somos chamados a nos abrir ao pão da palavra. Eles lembraram que o coração deles ardia, sem saberem porquê, enquanto Jesus explicava as Sagradas Escrituras. Eles estavam com o coração queimando, eles estavam entusiasmados, mas eles ainda não tinham compreensão que era Jesus estava ali no partir do pão, reconhecer o Senhor. Então fala para a pessoa que está do seu lado, a ordem do Senhor nessa noite é que você permaneça a bordo na igreja, pela palavra e pela Eucaristia. Pergunta se o seu irmão ou sua irmã se toma posse disso. Você toma posse disso? Nós precisamos entender que quem faz a experiência com Jesus ressuscitado não fica parado. 12 quilômetros de Jerusalém para Emaús. Depois que Jesus vai embora, eles saem de Emaús e voltam mais 12 quilômetros para Jerusalém. E antes de falar o que havia acontecido com eles, os discípulos disseram: verdadeiramente o Senhor ressuscitou. E ali eles começaram a falar o que havia também acontecido com eles. Queridos, eu quero dizer para vocês, como uma palavra profética, é que você está aqui a bordo, é que você está aqui na igreja, é que você está aqui de acordo com a vontade de Deus, alinhado com a vontade de Deus. Mas se você está aqui também, orando por alguém da sua casa, o Senhor também vai aparecer para eles. E eles vão fazer a experiência, porque você está aqui doando a sua vida, abrindo o seu coração para o Senhor. E nós precisamos crer nisso, porque o Senhor, Ele subiu aos céus, vai dizer São João Evangelista: é muito apropriado que eu vá para o céu, para que outro Paráclito venha, para que o Espírito Santo venha. Agora o Senhor está em todos os lugares, Ele não está apenas com os 12, agora Ele está no mundo todo, e agora Ele não está apenas aqui, mas Ele visita alguém na sua casa que você está orando. Ele está visitando alguém que você está aqui e que você tem colocado nessa novena, e que você tem intercedido. Assim como Jesus apareceu para os 11, Jesus também apareceu para esses 2, assim como apareceu para Maria de Magdala, Maria Madalena, como apareceu para as outras mulheres. O Senhor, Ele vai aparecer para diversas pessoas, porque Ele está vivo, ressuscitado, na medida que Ele encontrar espaço no meu coração e no seu coração. Os raios da misericórdia de Deus não é só para a sua vida, é para os seus também. E para aqueles que você traz hoje consigo. Os raios da misericórdia não podem ser abarcados por nós apenas porque é muito maior do que nós. Mas a sua família será ressuscitada com Cristo na medida que você for ressuscitado aqui. Se você permanecer na palavra e na Eucaristia, a sua casa vai permanecer na palavra e na Eucaristia. Se você permanecer a bordo, mesmo que a sua família esteja fora, tenha pulado do barco ou ainda não entrou no barco, por meio da sua fidelidade, eles vão subir na barca. Eles vão estar contigo. E nenhum mal vai acontecer com eles. Porque Deus já entrou com provisão na sua vida e na vida da sua família. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra, uma vez que ela é proclamada, ela causa o efeito no coração daqueles que creem. E quem faz uma experiência com Jesus ressuscitado não fica mais em Emaús. Quem faz a experiência com Jesus ressuscitado não fica mais à margem da barca, fica a bordo, fica dentro da barca. Mesmo com os olhos espirituais. Sabe por que eu estou falando isso? Porque no Evangelho de hoje,
que a igreja trouxe para nós, vai dizer que Jesus apareceu para Maria Madalena. Ela foi falar para os discípulos, eles acreditaram? Não. Os discípulos de Emaús traz uma alusão aos discípulos de Emaús. 2 discípulos tiveram encontro com o Deus, com o ressuscitado, foi falar com os discípulos, eles acreditaram? Não. Mas Jesus, quando apareceu para eles, eles o que? Acreditaram, sim ou não? Sim. Talvez você está desanimado, desanimada, porque toda vez você tem falado que aqui é uma bênção, toda vez você tem falado que Jesus ressuscitou na sua vida, eles não estão dando crédito. Vai chegar um tempo que o próprio Senhor, pela sua perseverança, vai aparecer diretamente a eles. E eles vão crer naquilo que você está falando. Por isso que você precisa perseverar. Por isso que você precisa manter. Porque se não tivesse significado, o evangelista Marcos não colocaria isso na palavra. É sinal de que isso acontece comigo e contigo. Eu faço a experiência, eu vou alegremente, aí você vai lá falar com o seu cônjuge e nada. Não foi dessa vez, permaneça. Mantenha-se firme. E no outro encontro a mesma coisa, permaneça firme. Porque vai chegar um dia que Deus vai entrar com a sua provisão, porque Ele precisa que você prepare um ambiente para que Ele possa entrar. E quando Ele entrar, a sua casa, o seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seja quem for, estará de fato aos pés do Senhor ressuscitado. Vou falar para a pessoa que está do seu lado. A experiência que você vai fazer com Jesus ressuscitado não precisa ser guardada para você mesmo. Para você mesmo. Precisa compartilhar com os outros. E se eles não acreditarem, se eles não crerem, permaneça firme, que o Senhor mesmo irá se apresentar a cada um deles, por força da sua fidelidade e fé. Todo cristão católico somente reconhecerá Jesus na Eucaristia quando sentir no coração o poder de ouvir a pregação da palavra de Deus. Isso nós não podemos tirar de mente. Ouvir a pregação da palavra para crer em Jesus na Eucaristia. Não podemos ficar distraídos na Santa Missa. Temos que dar a devida atenção à Eucaristia, mas também não é só a Eucaristia, onde eu converso, onde eu fico distraído e chega no momento da Eucaristia eu vou lá todo piedoso. Se eu não der abertura a Deus no momento da pregação da palavra, eu não vou conseguir crer de fato que Jesus ressuscitado vai transformar a minha vida. E o Senhor quer fazer de nós homens e mulheres que de fato experimentem a Eucaristia de uma forma concreta. Meus irmãos, a Eucaristia tem poder. Essa é a experiência que o Senhor me levava hoje de manhã, quando eu rezava em cima dessa pregação, e Deus falava: avisa a eles que eu na Eucaristia sou o alimento verdadeiro para todos os contratempos. Eu sou a força no meio da tempestade. Ele estava a bordo, ele estava ali numa grande tempestade, e Paulo, de forma sensível, dentro ali da barca, parte o pão para mostrar que somente na igreja una, santa, católica, apostólica, mariana, tem a Eucaristia. Tem o poder de atrair Jesus ressurreto na sua glória de vir à terra. É o grande mistério que eu, cristão católico, não posso deixar de vislumbrar. O meu coração precisa tremer. Como vai dizer São Francisco, a terra tem que tremer, o céu tem que fremir quando da mão do sacerdote Jesus é levantado do altar. Nós precisamos cada vez mais crer na força da palavra de Deus e da palavra encarnada, que toca agora não apenas os meus ouvidos, mas agora por meio da Santa Missa eu posso comer a Eucaristia. Eita mistério, se nós compreendermos, você não sairá da Igreja Católica. Se você compreender, você vai ver: caramba, está uma tempestade, está uma dificuldade, mas eu vou permanecer. Eucaristia e palavra, Eucaristia.
2 remédios, 2 alimentos, é a minha regra, é a sua regra, é onde nós iremos caminhar. Palavra, Eucaristia, Eucaristia e palavra, esse é o rema da minha vida e da sua vida. Por isso que, diante de uma realidade concreta, olhando para essa imagem de Jesus misericordioso, jorra-se água e jorra-se sangue. A água simboliza o batismo. A água que simboliza o batismo, onde nós de fato nos tornamos filhos amados de Deus. Há uma mudança em nosso ser, há uma mudança em nossa vida, deixamos de ser meras criaturas, nos tornamos filhos amados de Deus. Obtemos a graça das virtudes, do dom, da fé. O Espírito habita em nós, para que quando nós ouvimos a palavra de Deus possamos ter acesso à fé, para que possamos de fato caminhar na Eucaristia como alimento da minha alma e da sua alma. Crer para ser batizado, porque era assim que Pedro dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, ser batizado e recebereis a força do Espírito Santo. E essa força do Espírito Deus nos dá também por meio da Eucaristia, porque pelo Espírito o pão deixa de ser pão e o vinho deixa de ser vinho e passa a ser carne e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Repete comigo: quem não come o pão da palavra, não comerá a palavra em forma de pão, que para nós é Eucaristia. Então, se eu não como o pão da palavra, eu não irei comer a palavra em forma de pão, que nós sabemos que não é mais pão, a aparência de pão. Assim termino, queridos, dizendo que precisamos fazer a experiência dos discípulos de Emaús, comungar da palavra que traz fogo no coração, e a fé nos dando olhos espirituais, olhos ditosos, olhos que façam com que possamos enxergar o mistério de Deus, o mistério da ressurreição, para reconhecer Cristo ressuscitado nas espécies eucarísticas. E era isso, e uma das coisas que eu consegui enxergar dessa passagem. Se não permanecer, a gente vai continuar desenvolvendo ela. Se não permanecerem a bordo, não podereis salvá-los. Paulo libera a palavra e Paulo depois parte o pão a bordo, para mostrar para nós, assim como Jesus ressuscitado fez com que os discípulos de Emaús enxergassem que ele ressuscitou, também aqueles homens pudessem acreditar que é permanecendo na Igreja Católica que eles vão ter tudo e vão ter a salvação. Vamos ficar de pé. Ó sangue e água que jorraste no coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Agora você vai rezar motivando para assumir isso. Então não fique de forma passiva. Agora vai dando consentimento a essa palavra que foi proclamada. Vai dando agora a firmeza de que você crê na palavra proclamada. Você crê na palavra que foi anunciada, que foi partilhada, que foi experienciada por ti. E agora vai pedindo a graça de Deus mesmo de você corresponder como homem espiritual, como uma mulher espiritual, como homem de fé, como uma mulher de fé.